Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou o Bruno, gestor de conteúdo. A gente vai começar em seguidinha a nossa live. O nosso convidado acabou de entrar. Isso. Tudo bom? Boa noite, Francisco. Boa noite, tudo bem, Bruno? Tudo certo, tudo ótimo. A nossa live de hoje vai tratar sobre ansiedade, né? O Francisco é psicólogo, atende em São Paulo, né, Francisco? Eu vou pedir que tu te apresente depois. O Sim. nosso papo vai ser sobre ansiedade e eu quero começar com uma provocação. Assim. Ontem a gente brincou no WhatsApp, falei que eu estava ansioso para o nosso papo. Mas ansiedade Sim, não é tema de piada, né, Francisco? Boa noite, bem-vindo. sim. Boa noite. Realmente, a ansiedade é uma coisa séria, né? Existem muitas pessoas que até deixam de sair de casa por conta da ansiedade, né? Porque geralmente a pessoa que apresenta crises de ansiedade, ela chega a imaginar que está tendo uma crise, um infarto, né? Um, uma alteração na pressão arterial e tudo mais, né? E acabar indo para o pronto-socorro pensando que está tendo um infarto, né? Então, é uma coisa muito séria, né? Não é uma coisa como imaginamos, né? Muita gente acredita, assim, no senso comum, né, as pessoas falam assim, eu estou ansioso para chegar à viagem, estou ansioso para isso, estou ansioso para acontecer a live, né? Como nós brincamos ontem, né? Mas a ansiedade, ela vai muito mais além disso, né? Isso é importante São pontuar, né, Francisco? Existe a ansiedade do momento, que o momento te isso, deixa ansioso ou esperando por algo. E existe uma ansiedade crônica, não sei se dá para usar esse termo, mas uma ansiedade que é uma doença mesmo, né? Ela se manifesta fisicamente, inclusive. exatamente. A ansiedade é, bom, para a gente entender bem o que acontece com a ansiedade, nós precisaríamos entender como acontece o nosso sistema nervoso, né? Então, o sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, né? O sistema nervoso central, a grosso modo, né, de modo geral, é que comanda todo o nosso corpo, né, é o que recebe os comandos, os estímulos externos e internos do nosso organismo, né? Depois nós temos o sistema nervoso periférico, que é subdividido em duas partes. O sistema nervoso periférico somático e o autônomo, né? É justamente aqui no sistema nervoso autônomo que nós vamos falar de ansiedade, né? Então, nós temos um sistema nervoso autônomo ainda subdividindo, né, o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. O que acontece? Quando nós recebemos algum estímulo externo, né, que provoca em nós algum estresse, né, nos coloca em situações de risco, de perigo, então o sistema nervoso simpático, ele atua, né, produzindo sinapses lá na medula adrenal, né, que produzem, onde é produzido lá os hormônios da adrenalina e noradrenalina, né? Então, provoca toda uma alteração no nosso organismo, né? A ansiedade, ela pode ser de três tipos, de três formas, ela pode acontecer de três formas, né? Ou por pensamentos, ou por reações físicas, ou por sentimentos, né? Então, são pensamentos acelerados, né? Pensando que evocam respostas de ansiedade, né? As reações físicas, geralmente, nós temos tremores no corpo, falta de ar, dores no peito, por isso a pessoa pensa que é infarto, formigamentos, tontura, né? Principalmente a falta de ar, né? Então, nos tempos que nós estamos vivendo, de pandemia, então, o desconhecimento da doença, o desconhecimento de informações importantes para a gente lidar com essa Covid-19, numa situação iminente, né, ter até crises de ansiedade, né, em muitos casos. Né, o isolamento social, você tem que sair de casa, você tem que ir ao mercado,
né? Claro. De repente você está com uma crise alérgica, você pensa que já acredita que seja Covid, né? E aí a crise de ansiedade, ela tem como característica a falta de ar. Pronto, já é o suficiente para a pessoa ter crise de ansiedade em cima de crise de ansiedade, né? Certo. Chegou num tema importante que é justamente a pandemia, né? A gente vive uma quebra de rotina. As pessoas que trabalhavam antes nas empresas estão trabalhando em casa, quem consegue fazer dessa forma. Tem gente que não consegue fazer dessa forma e se viu sem trabalho, sem a sua renda, né? Sem a sua condição normal de sobrevivência, que é grave também. E as pessoas se expondo a uma jornada de trabalho dividida com a jornada de casa, né? Com a jornada de pai, com uma jornada de mãe, com a jornada de quem está em casa e está exposto a barulho de obra de vizinho e etc. Como é que a pessoa se organiza, né? Eu quero te perguntar se existem dicas práticas, assim, como é que a pessoa pode se organizar para sentir que ela está dando conta da sua rotina, né? Para sentir que a sua rotina não está engolindo, porque isso é causador, e eu falo de uma questão bem pessoal, assim, às vezes a rotina tão acelerada gera uma ansiedade, parece que você está correndo sempre atrás de um carro com a porta aberta, né? Eu costumo brincar falando dessa forma, fazendo essa analogia. Quais são as dicas práticas para qualificar isso, para a pessoa centrar a mente e falar, não, né, não é ansiedade, ou de fato é ansiedade, eu vou procurar um profissional? Isso. O que acontece é assim, as pessoas ansiosas, elas tendem muito a querer fazer tudo ao mesmo tempo. Perfeito. Então, logo, existem muitos pensamentos, muitas preocupações, né? E o estresse do dia a dia, né, acaba acumulando e fazendo com que a pessoa tenha crise de ansiedade, né? Porque, como eu disse, né, a crise de ansiedade ela acontece também por pensamentos, né? Então, ficar pensando excessivamente nos compromissos, na rotina, naquilo que você deu conta de fazer no dia ou não, né? Isso tudo é um fator predominante para que a ansiedade ela aconteça, né? Uma forma prática, né, para a gente resolver isso é priorizando atividades, né? Eu tenho, na minha prática clínica, eu gosto de trabalhar a organização do tempo, né? Utilizando uma dinâmica que é urgente e importante, né? Que também é utilizada em organizações, né? E é muito bacana, muito bom utilizar Como é que funciona, esse tipo Francisco? Dá um detalhe assim, como é que é um Isso. quadrante de urgência e Isso, nós temos prioridade? 4 quadrantes, exato. Nós temos o quadrante de urgente e importante. Nesse quadrante, nós vamos colocar as coisas prioritárias do dia. As Perfeito. Ou coisas que mais tem prazo mais importantes, apertado. mais apertadas, que você vai fazer de imediato. Perfeito. Né? Depois tem o segundo quadrante, que é urgente, que urgente e não importante. Né? São as coisas que você pode fazer, não urgente é importante. Não urgente e importante são as coisas que você pode fazer a longo prazo. Né? Então, você vai planejar. Eu considero esse segundo quadrante um dos mais importantes, porque é o quadrante que você tem tempo, tem prazo para organizar melhor, criar estratégias, estabelecer táticas para você alcançar seus objetivos. Né? Então, esse é o segundo quadrante. O terceiro quadrante são as coisas, agora sim, né, urgentes e não importantes. Né? São as coisas que você pode delegar. Né? Então, não tem que se preocupar tanto com elas. É urgente, né? Mas como elas não possuem uma importância tão exacerbada, então a gente consegue administrar melhor. Claro. E as outras, e o quarto quadrante são as coisas que nós descartaremos, né? Que são as coisas não urgentes e não importantes.
Perfeito. Né? Então, priorizando dessa forma, né, a gente vai conseguir, então, criar uma rotina mais saudável, né, menos estressante, né, e mais otimizada. Perfeito. Eu quero te fazer um convite até, Francisco, aproveitando esse tema, da gente disponibilizar nas tuas redes sociais e a Pling nas redes sociais dela um material com esses quadrantes. Né? Para quem não está acompanhando a live agora, que vai assistir o vídeo quando a gente disponibilizar, ou que não vai assistir, mas vai entrar na tua rede social ou na rede social da Pling, vai conseguir Sim. entender o que são esses quadrantes, e a gente vai precisar muito da tua ajuda para montar esse material, né? E vamos publicar porque realmente, assim, eu noto por mim, às vezes parece que a pessoa tem tanta coisa para fazer, não sabe se vai dar conta, começa a fazer, e eu nunca organizei esses quadrantes, tu vê, né? As coisas funcionam, mas eu não tinha essa organização para mim. Eu começo a fazer uma coisa, quando eu venço essa, parece que não era aquele jacaré que eu imaginava que seria, entende? Não era aquele monstro. Então, eu imagino que organizando em quadrantes fica muito mais fácil de tocar a vida, né? E isso até é uma forma de organização que tu pode levar até para outras áreas, que não as tuas tarefas diárias. As tuas finanças, por exemplo, dá para organizar nos quadrantes assim, né? Então, é bem importante. Bem importante. Eu queria saber se existe, assim, cientificamente, uma diferença, isso tu pode falar qual que é, da ansiedade para o medo, né? E se a ansiedade é o que antecede o transtorno de pânico, né? Os ataques de pânico, quem tem pânico, ou nada a ver, ou o pânico pode surgir numa pessoa que nunca se sentiu ansiosa e mesmo assim por um trauma tem pânico, distúrbio do pânico, algo desse sentido. Isso. Bom, como eu não me apresentei no início, né? Mas assim, eu sou da análise do comportamento, né? Sou psicólogo comportamental. Então, logo eu vou falar conforme, né, a TCR, né, que é a minha abordagem, né? Então assim, tudo vai depender do histórico de contingências de reforçamento do indivíduo, né? Então, se o histórico de contingências desse indivíduo for punitivo... Vamos deixar bem claro. O que é um histórico de contingência? Para quem entrou agora, a gente está falando de ansiedade... E o Francisco citou histórico de contingência. O que é isso, assim, esclarecendo para todo mundo? Perfeito. Quando a gente fala histórico de contingências, eu estou entendendo que um comportamento, para acontecer, ele vai necessitar de um antecedente, que é uma situação anterior ao comportamento, vai ter uma resposta que é produzida, que é provocada por esse antecedente, e uma consequência que é produzida pela resposta. Então, nós chamamos isso de tríplice contingência, né? Então, quando a contingência de reforçamento, ela acontece quando o comportamento emitido, ele tem uma função, né? Então, por exemplo, as pessoas que têm compulsão, melhor, como nós estamos falando de ansiedade, eu vou citar aqui um transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, por exemplo, uma pessoa foi sequestrada, né, por um bandido, obviamente, né? E as características do bandido bem peculiar de pessoas que se vestem como pessoas de periferia, de favela, que anda com chinelinho, camiseta, regata, bermuda larga, né? Cabelinho raspado, né? Sobrancelha raspadas, sei lá. Todo um estereótipo, é um estereótipo também, né? Deixando bem claro, né? Que claro. Tem gente que usa isso como moda. Poderíamos usar o exemplo, então, se o sequestrador era um engravatado, né? Tava de gravata, camisa. A gente está falando só de estereótipo. Não significa que nem A nem B. Né? Estamos dando um simples exemplo. É um estereótipo. Exatamente. Perfeito. Então, vamos pegar um engravatado, né? Melhor. Vamos lá. Né? Então, a gente pega um engravatado que sequestrou, né? Beleza. A pessoa foi resgatada, ela conseguiu sair do sequestro, tudo mais, está viva, sobreviveu. Mas aí, ela desenvolve um transtorno de estresse pós-traumático. O que acontece?
ela tem um histórico de contingências punitivo. Então, ela recebeu estímulos aversivos, né, durante o evento traumático. Perfeito. Né? Posteriormente, então, tudo que for semelhante ao evento traumático, por exemplo, se deparar com pessoas, você vai ao banco, você vai se deparar com gente engravatada. Perfeito. Ou começou um novo emprego, o diretor dela usa terno e Isso, gravata. o diretor usa terno e gravata. Aquela figura... Então a pessoa deixa de ir ao... Por exemplo, oi, pode falar. Não, eu ia falar que aquela figura, aquilo que está no presente, remete ao... Isso, perfeito. Então a pessoa deixa de ir ao banco porque lá tem gente engravatada. Entendi. Ela deixa de ir na empresa tal porque lá o diretor da empresa é engravatado. Perfeito. Assim por diante. Então ela faz pareamentos. O que nós chamamos isso? Nós chamamos de estímulos pré-aversivos. Esses pré-aversivos, eles estão pré-existentes no ambiente. Então, quando a gente fala de ansiedade, nós estamos falando de algo que antecede uma ação futura. Perfeito. Então, ver alguém engravatada, uma pessoa engravatada, ela vai lembrar do sequestro. Então, logo ela vai imaginar que aquela pessoa engravatada possa também sequestrá-la. Certo. Né? Então, por isso as pessoas com ansiedade, elas tendem a ficar mais em casa, né? Isso quando é estresse pós-traumático. Quando é ansiedade generalizada, né, é mais comum. Então, a pessoa está passando por uma situação de estresse no trabalho, na escola, na faculdade, está querendo passar no vestibular, não consegue. Né? Então, tudo isso produz ansiedade. Né? São reações de coisas futuras. O medo também é uma ansiedade, porém de situações reais e iminentes, né? Não são futuras. Né? Está acontecendo no aqui e agora. Entendi. E tu falaste ali em passar no vestibular, me ocorreu que a ansiedade não tem idade, né? Pode ocorrer na criança, pode ocorrer no adulto, na pessoa idosa também. E no nenê também, assim, quando é um nenê de colo, sofre de ansiedade? Como é que se diagnostica isso? Pois então, né? É muito difícil de fazer o diagnóstico, né? Porém, é assim. Por exemplo, se o ambiente familiar é hostil, violento, é punitivo, né? Tem muitas agressões. Sim. Né? Então, a criança é rejeitada pela mãe, porque a mãe está com depressão pós-parto. Né? Então, ou seja, a criança ela não vai esboçar nenhum tipo de reação, né, visível como nós temos. Né? Sim. Nós adultos. Porém, ela vai ficar mais apática, ela vai deixar de amamentar, vai dormir pouco, ela vai ficar mais agitada. Sim. Assim. E tratamento, Francisco? Vamos entrar numa seara já pensando assim na pessoa que se identificou com ansiedade, está acompanhando a live e falou, não, eu realmente sofro disso e preciso me tratar. O que ela deve fazer? Primeiro, procura um especialista. Né? Procura um profissional da área da saúde. Como é que funciona isso? Isso. O tratamento da ansiedade, ele acontece por meio de dois profissionais, o psicólogo e o psiquiatra. Os dois caminham juntos. Tá? Então, é necessário que haja, sim, uma medicação, né, para esse cliente, né, para essa pessoa que está sofrendo de ansiedade, para que por meio da medicação, o organismo dela reage a favor, né? Então, despolarizando os neurônios, né? E assim equilibrando, né, essa ansiedade na pessoa. Tá? Então, geral, isso. Então, a medicação é extremamente importante. Na análise do comportamento, a gente trabalha da seguinte maneira. Subentende-se que a pessoa que sofre, né, de ansiedade,
ela passou por um histórico de contingências e isso é peculiar de cada um, né? Cada um vivenciou de uma forma diferente, né? Então, não existe uma fórmula generalizada, né? Uma coisa só para todo mundo. Isso é importante ficar Mas, claro, porque muitas vezes a pessoa está com ansiedade e fala, o meu amigo está tratando ansiedade com remédio tal, vou tomar o mesmo. Não é isso, não é bem assim. não é bem assim. Tá? Tem que procurar um médico, ver o que está acontecendo realmente, né? Para fazer o tratamento, o diagnóstico e o tratamento adequado. Né? Então, assim, na análise do comportamento, como eu disse, a gente vai, primeiro, fazer uma análise funcional desse histórico de contingências, né, que foi aversivo, que é punitivo, coercitivo, né? E a partir desse histórico de contingências, a gente trabalha com modelagem comportamental. Em via de regra, as pessoas que sofrem de ansiedade, elas têm déficits comportamentais. Né? Então, faltam repertórios comportamentais adequados para que a pessoa consiga enfrentar, fazer um enfrentamento adequado dessas contingências, né, aversivas. Né? E é normal a pessoa que está passando ali por aquela situação difícil emitir respostas de fuga e esquiva. Né? E quando a gente fala de resposta de fuga e esquiva, é realmente se esquivar e fugir de problemas. Né? Por isso que é muito comum a pessoa ela se esconder no quarto, se isolar, porque ali ela se vê protegida. Né? Estando protegida, ela não tem crise de ansiedade. Né? Exceto quando acontecem os pensamentos. Né? Geralmente, por experiência, né, a maioria dos relatos dos clientes que sofrem de ansiedade, eles dizem que a ansiedade, esses pensamentos acelerados que produzem ansiedade acontecem geralmente à tarde, né? Da tarde para a noite, né? Então, no entardecer. Né? Que é quando a pessoa vai parando a rotina dela, ela vai preparando o corpo para descansar, né? E aí os pensamentos acontecem. Perfeito, Né? perfeito. E a ansiedade, ela está associada ou não com a depressão? Perdão? A ansiedade, ela geralmente está associada ou não tem nada a ver com a depressão? Ou pode estar e pode também não estar? Porque tu falaste ali, a pessoa quer ficar em casa, se sente mais protegida em casa, quer ficar, de repente, deitada, quer se isolar do mundo. Isso denota um perfil mais depressivo, né? Pode estar como não. Perfeito. Tá? Ela pode ter um diagnóstico primário para a depressão com um diagnóstico secundário para a ansiedade. Entendi. E aí só a psiquiatria e a psicologia que darão conta de, primeiro, diagnosticar, né, de forma exata, segundo, tratar medicamentoso e com a terapia mesmo, né? Exatamente. E na terapia a gente ensina o cliente, né, a fazer o enfrentamento, né? A gente chama isso de contra-controle. Quando a gente fala contra-controle, é quando a gente consegue controlar o agente reforçador, né? Do qual o nosso organismo está sob controle. Né? Então, eu não vou ao banco porque lá tem engravatados, né? Remete ao trauma. Perfeito. E como é que faz esse enfrentamento, por exemplo, nesse caso específico, nesse exemplo que a gente usou, né? A partir de qual provocação, de qual novo posicionamento a pessoa, essa que foi sequestrada por engravatado, consegue ir ao banco, olhar uma pessoa engravatada e lidar com aquilo, né? Com aquela ansiedade? Isso. Nós temos duas formas de terapia de exposição. Tá? Exposição ao vivo e exposição por imaginação. Em primeiro lugar, a gente faz a terapia de exposição por imaginação, expondo a pessoa ao histórico de contingências punitivo, fazendo com que ela relate em primeira pessoa todo o evento traumático. Então, desde quando ela iniciou até quando ela terminou, né, encerrou toda a topografia ali da cena traumática. Né? Então, por exemplo,
agora estou entrando no meu quarto e lá está o sequestrador. Perfeito. Ela faz um relato, quase que voltando à cena, em primeira pessoa, relatando tudo que ela viveu. Perfeito. É uma revivência da cena, né? Só que nós vamos respeitando o tempo dela, do cliente. Isso não acontece em uma sessão, não é um papo de 20 minutos. Acontece, não acontece numa sessão, numa única sessão. Tá? Nós vamos expondo aos poucos, né? Nós temos uma escala fóbica para isso, né? Então, de 0 a 10, nós temos o grau de ansiedade, né? Geralmente 0 é nenhuma ansiedade, de 1 a 3, ansiedade leve, de 4 a 6, nós temos ansiedade moderada, de 7 a 9, intensa, e 10, pânico, ou paralisação. Certo. Então, nós classificamos as situações depois lá para a hierarquia fóbica de acordo com o grau de ansiedade, né? Do menor ao maior grau de ansiedade. Então, nós só passamos de uma situação para outra quando aquela situação anterior ela é zerada. Quando a pessoa não sente mais nada em relação àquela circunstância, àquela situação. Né? E assim sucessivamente até ela dessensibilizar o medo dela, a fobia. Sim, até ela sair da exposição imaginária, que é esse relato do passado, da situação que ela viveu, para uma situação real, que aí perfeito. Ela passa primeiro a ver, ela faz, né? Primeiro ela faz o relato, né, em um local controlado, que é o consultório, né, que é o setting terapêutico, né, e depois nós fazemos ao vivo, né, aí nós confrontamos ela com o dia a dia dela, de acordo com os medos que ela apresenta, com as situações que nós elencamos naquela hierarquia fóbica. Perfeito. Francisco, e tu teve procuras assim de pacientes, de clientes, eu não sei qual é o termo que tu utiliza, né? Cada psicólogo tem a sua abordagem, o seu jeito de relacionamento com quem lhe procura, mas teve bastante procura nesse momento de pandemia, assim, o pessoal se sente mais ansioso, mais assim, com angústia. E como é que tem sido isso? Tem aumentado? Tem diminuído? Tu atende online? Gostaria que tu falasse do teu atendimento também. Até para quem está assistindo, de repente fala, olha, eu quero conversar com o Francisco, quero marcar com ele. Como é que tu faz o teu atendimento? Perfeito. Então, há um bom tempo, né, eu já faço atendimento já há mais de 10 anos, né, sou psicólogo há mais de 10 anos atuando, né. Como psicólogo online, faz pouco tempo, assim, por cadastro, né, porque existe um cadastro no EFSI, que é necessário, que é necessário fazer lá no CRP, né, para que nós possamos trabalhar. Eu Acho que a tua conexão falhou para mim um pouquinho, Francisco. Vamos aguardar uns minutinhos, ver se retorna. Ou não sei se é. Então, é um projeto social que eu elaborei, que eu criei, né, onde eu faço, né, uma psicologia mais acessível para as pessoas. Então, pessoas que sentem dificuldades de bancar, de pagar uma terapia convencional, né? Então eu faço valores sociais, né? Obviamente, né, a gente não divulga valores, né? Até por conta de ética profissional, né? Então não é permitido a divulgação. Mas assim, são valores sociais, né? Que eu atendo. E tem muita procura, sim, em função da pandemia, da Covid-19, né? Tem muita gente que presenciou, vivenciou a perda de um ente querido, de um amigo, de alguém importante na vida dela, né? Ela está vendo, ela assiste os noticiários, ela se assusta pelo número de mortes que tem acontecido, ela se assusta quando ela percebe que a população brasileira está dividida entre aqueles que negam e aqueles que aceitam, né, a ciência no combate à pandemia, no combate à Covid-19. Então, tudo isso, todos esses fatores influenciam
para que pessoas desenvolvam, sim, desencadeiem, sim, crises de ansiedade, né, e adoeçam, né? Então, tem procurado, sim, e eu tenho atendido bastante, né? Eu tenho trabalhado muito autogerenciamento com essas pessoas e tenho obtido muitos bons resultados. Que legal, que legal. Eu queria te agradecer, Francisco, a tua disposição, né, a disponibilidade do teu tempo de conversar conosco aqui no perfil da Pling, convidar o pessoal a curtir, acompanhar o teu perfil também via Integra, parabenizar pelo trabalho social que tu faz, que é muito importante, porque hoje as pessoas pensam que psicólogo é coisa de gente rica. E na verdade não, existem alternativas, existem, como a Integra, existem serviços de universidades que também acolhem pessoas de baixa renda, né? Pessoas que não têm condições de pagar um psicoterapeuta ou algum acompanhamento mais assim de um profissional exclusivo, mas tem esse amparo nos serviços de saúde e no SUS também, né? Quero agradecer a tua disponibilidade novamente e dizer que, deixar um recado, e eu quero que tu faça coro com isso, que a ansiedade é normal, né? É uma coisa normal. As É pessoas normal. não precisam se assustar de estarem ansiosas, de se sentirem Isso, ansiosas, mas também não precisam passar por isso sozinha, né? A gente que fala exatamente. muito de conteúdo de saúde mental, a gente bate nessa tecla, que ninguém precisa sofrer sozinho. Então, se a Exato. ansiedade te faz sofrer, procura um profissional da psicologia, procura um psiquiatria, né, da psiquiatria, um médico, psiquiatra, faça o seu tratamento, porque fazer terapia, ter acompanhamento de saúde mental é libertador, né? Perfeito. Geralmente as pessoas têm medo de enfrentar os problemas porque falta um repertório, né? Eu não sei resolver, então eu me desespero, né? Então, uma dica muito bacana é procurar entender o que está acontecendo. Entendendo a dinâmica da coisa, fica mais fácil de se resolver o problema, né? Então, é a minha dica que eu deixo para as pessoas que estão assistindo essa live, né? É muito importante que uma pessoa tenha religião, né? A religião, ela é extremamente importante na vida do ser humano, independente desta religião, né? Tipo, é importante porque é através dela que a gente constrói princípios, valores, e a gente tem um suporte de espiritualidade. Inclusive, é tema da psicologia a espiritualidade, né, em muitos campos de atuação, né, a espiritualidade bem entendida, né, não especificamente uma religião, né, mas A uma forma crença, de viver, uma crença em algo crença, maior. exatamente, uma forma de viver, de acreditar na vida, de ter qualidade de vida. Perfeito. Obrigado, Francisco. Gente, sigam o Francisco. Mandem suas perguntas no vídeo que a gente vai publicar em seguida. A gente vai subir essa live como um vídeo. Se você tem alguma pergunta, deixa lá, o Francisco vai responder, a Pling responde, e a gente vai preparar o conteúdo dos quadrantes para enfrentar a ansiedade sem Perfeito. grandes problemas. Obrigado, Francisco. Boa Perfeito. noite para ti. Boa noite, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.